Aqui nessa página, reforçando ainda mais o conteúdo ligação química, foi escolhida uma questão de vestibular que apresenta o seguinte enunciado. A geometria molecular e a polaridade das moléculas são conceitos importantes para predizer o tipo de força de interação entre elas. Dentre os compostos moleculares, nitrogênio, dióxido de enxofre, amônia, sulfeto de hidrogênio e água, aqueles que apresentam menor e maior ponto de ebulição são, respectivamente, está na ordem menor e maior, e aí vem as alternativas. Primeira coisa, falou em ponto de ebulição, ele está afirmando para mim que todas essas substâncias estão no estado líquido, porque ebulição é passagem do líquido para o gasoso. Segunda coisa importante, quando você fala em ponto de ebulição, é a energia necessária para quebrar essas interações entre as moléculas no estado líquido. E aí você faz com que elas tenham maior energia cinética, maior movimento, se afastando, transformando-se em gás ou vapor, no caso da água. Tranquilo até aí? Muito bem. Quando eu analiso cada substância dessa, para chegar na resposta que o cara quer, eu tenho que saber a polaridade de cada uma. Porque a partir da polaridade de cada molécula, eu tenho aquelas três interações. Dipolo induzido ou Van der Waals é uma interação fraca, ocorre em moléculas apolares. Dipolo-dipolo ocorre em molécula polar, que não apresenta nem o flúor, nem o oxigênio, nem o nitrogênio, FON, ligado diretamente a hidrogênio. E pontes de hidrogênio vai apresentar o FON, o F, o O ou o N ligado diretamente a átomos de hidrogênio. E aí seria ponte de hidrogênio ou ligação por hidrogênio. Tranquilo? Então a primeira etapa do nosso raciocínio está aqui. Para isso, eu peguei cada molécula e transformei em X ou XY. Aqui é X porque é uma substância simples, formada pelo mesmo elemento. Sempre que eu puder substituir por X2, ela vai ser linear e apolar. Acabou. Aqui não tem exceção. Já o meu amigo dióxido de enxofre, o enxofre é do 6A. Ele faz uma dupla com oxigênio, que também é do 6A, tanto esse quanto esse são elementos bivalentes, fazem duas ligações covalentes simples, dois tracinhos. Então, com um oxigênio, ele faz uma dupla. Os dois ficaram estáveis. E aí ele joga uma dativa para o outro oxigênio. Então, a primeira análise que eu tenho que fazer para vocês, para dar base ao fundamento, isso já foi visto, é que esse cara aqui, primeiro que tem um par eletrônico disponível, ele tem 6 elétrons, fez dupla com oxigênio, usou 2, mandou uma dativa para o outro oxigênio, usou mais 2. Tem 2 aqui. E, além disso, ele ainda apresenta a molécula ligação dativa, que nada mais é que um deslocamento de par eletrônico, o que vai evidenciar ainda mais a polaridade dessa molécula. Porém, eu sempre falo que a gente precisa acelerar o raciocínio. Então, olha aqui, XY2 acontece com elementos do grupo 4A e 6A, grupos pares, do lado direito da tabela periódica. Se for 4A, não tem elétron disponível, linear e apolar. Se for 6A, o X, lembra que é o elemento central. O X é do 4A, carbono, silício, eu vou ter linear e apolar. Se o X for do 6A, seja o enxofre, seja o selênio, vai ser angular e polar. Acabou. Aqui a mesma coisa. NH3, o N é do grupo 5A. E aí a gente vai bater no nitrogênio, no fósforo e no arsênio, sendo o nitrogênio e fósforo mais usados. Cada hidrogênio desse se liga ao nitrogênio por uma ligação simples. Isso quer dizer que ele está usando 3 elétrons. Como ele é do 5A, ele tem um par disponível. Quando eu substituo a molécula analisada por XY3, o elemento central, tendo par eletrônico disponível, piramidal e polar. Acabou. Porém, assim como eu analisei aqui, eu vou analisar aqui.
eu tenho que ter pressa na minha análise. Então, se o elemento X, elemento central, aqui foi 4 e 6, aqui é 3 e 5, ímpar. Lembra que aqui é par? Aqui é 4 e 6. Aqui é ímpar, aqui é 3 e 5. 3 e 5 para o X, tá? Se o X for o alumínio ou bório do 3A, não tem par eletrônico disponível, cuidado, trigonal e polar. Se o X for do grupo 5A, nitrogênio, fósforo, arsênio, tem par eletrônico disponível, piramidal, polar, como está aqui. Já o H2S e a água H2O vão ser, né? Desculpe, substituído por XY2, e aí é direto. Substituiu por X2Y, é sempre angular e polar. Então eu tenho a primeira molécula N2 apolar e as demais polares. Ó, botei azul e verde para bater com isso aqui. Então aqui eu analisei a polaridade de cada molécula. Aqui, baseado nessa polaridade, eu vou analisar o tipo de interação. Só um minuto, eu vou tomar água aqui que minha voz já era. Senão essa aula não termina. N2, já vi que a molécula é apolar. Já vimos que aqui todo mundo está no estado líquido. Então, o que acontece? A interação de N2 no estado líquido, para eu quebrar isso, eu estou quebrando uma força de Van der Waals ou dipolo induzido, que é uma atração, uma interação muito fraca entre moléculas. Já o SO2 e o H2S, tá, são interações entre moléculas polares, porém, que não tem nem o flúor, nem o oxigênio, nem o nitrogênio ligados a hidrogênio. Portanto, dipolo-dipolo, que é uma interação mediana das três. E aí, para terminar, NH3 e água, olha que eu tenho nitrogênio ligado a hidrogênio, olha que eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio. Eu ainda poderia ter o F ligado a hidrogênio, HF. Não é o caso aqui. Então, nesses dois casos, a interação no estado líquido se faz através de ponte de hidrogênio, que é a mais forte, tá vendo? Botei vermelho. E aí você vê a diferença entre pontos de fusão de moléculas polares que se ligam por dipolo, se atraem, né, por dipolo-dipolo, e moléculas polares que se atraem por ponte de hidrogênio. As que se atraem através de ponte de hidrogênio vão apresentar um ponto de ebulição muito maior, porque a ligação é muito mais intensa. Então, respondendo à pergunta do cara, respectivamente menor e maior, menor está aqui, é Van der Waals, N2. Então, nota que eu já eliminei a A, já eliminei a C, já eliminei a E, porque o N2 só aparece em primeiro lugar, já que ele quer respectivamente, na B e na D. E aí a maior tem que ter ponte de hidrogênio, ou seria o NH3 ou a água. Aqui eu tenho N2 com água, N2 com H2S, que é dipolo-dipolo. Então, minha resposta é a letra B. E só para não deixar passar batido, quando a gente fala em Van der Waals, a dipolo-dipolo ou ligação por hidrogênio, ponte de hidrogênio, essas ligações se processam no estado líquido, aparecem, né, no estado líquido ou sólido. Porém, a exceção, e eu sempre bato nela, é o HF, quando duas moléculas de HF estão unidas através de ponte de hidrogênio, estado gasoso. Quando três moléculas de HF estão unidas através de ponte de hidrogênio, também estado gasoso. Então, a única exceção de molécula que apresenta interação intermolecular, ponte de hidrogênio, no estado gasoso, é o HF. Porque você tem que lembrar que o F apresenta maior eletronegatividade. Então, essa atração é tão intensa, lembra que eu falava que o hidrogênio ficava nu? Tá? Que sim, você tem substância, dímero, 2 moléculas, ou trímero, 3 moléculas no estado gasoso. Ponto. Valeu? Então eu escolhi essa questão porque com o raciocínio dá para a gente falar tudo
sobre geometria molecular, polaridade e interação entre moléculas. Valeu, gente boa. Grande questão, grande abraço. Valeu.